Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cláudia Areias, eu sou secretária-geral adjunta da OAB Subseção Santana e hoje eu estou aqui representando a diretoria da nossa subseção em mais um evento aqui de mentoria jurídica. Eu cumprimento a todos os presentes, na pessoa da minha companheira, da minha amiga aqui de diretoria, a doutora Riva Vaz de Oliveira, nossa secretária-geral, aqui presente. Cumprimento a doutora Elisa da Penha de Melo Romano dos Reis, presidente da comissão da OAB Vai à Faculdade. Cumprimento também aqui a nossa querida palestrante, a presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal, doutora Andréa Cristina D'Angelo, que hoje fará a palestra aí sobre primeiros passos na advocacia criminal. Faço registro aqui também da presença da vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutora Camila Bastos Mouras Dalbon, e também do presidente da Comissão de Direito Digital, doutor Adriano Augusto Fidalgo. E agradeço aí a presença de todos vocês. E sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra agora para a doutora Elisa, que vai comandar aqui o nosso evento dessa manhã. E meu filho aqui está dando bom dia a todos vocês também. Bom dia a todos, é muito prazer que estou aqui em mais uma mentoria da Comissão OAB Vai à Faculdade e da Comissão da Jovem Advocacia, um projeto abraçado pela diretoria, na pessoa do Dr. Peter de Souza, que muito nos apoia, todas as comissões e os projetos apresentados, é uma realidade, e nós estamos aqui hoje, né, com a presença de presidentes de comissões, o qual eu externo meu abraço, e também a todos que se inscreveram, nosso muito obrigado. Tenho certeza que vai ser um grande aprendizado nas palavras da nossa querida presidente da Comissão de Direito Penal, ela advogada, militante, criminalista, ela é especialista em direitos fundamentais e direito penal econômico pela Universidade de Coimbra, IBCCRIM, presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB Santana, bem como foi diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais na gestão de 2019 a 2020. Seja muito bem-vinda, doutora Andréa. Tenho certeza que vai trazer muito conhecimento e experiência para a nossa mentoria e trazer dicas relevantes para que tanto o jovem advogado, bem como o bacharel em direito, possam trilhar o caminho da advocacia. Muito obrigada, e com o tema, como bem disse a doutora Cláudia, né, ela vai aqui nos trazer. Muito obrigada, e está com a palavra. A doutora Riva também está presente ou está em off? Doutora Cláudia, muito obrigada. Está assistindo, mas doutora Andréa, com a palavra. Com a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui nessa manhã falando um pouquinho sobre a advocacia criminal. Gostaria de parabenizar a doutora Elisa, a OAB Santana, por esses eventos de mentoria que eu acho que são primordiais para os jovens advogados e os bacharéis que estão iniciando, né? Eu falo, antes da minha época eu tivesse tido uma mentoria aí com várias áreas, enfim, com profissionais qualificados que eu tive a oportunidade de assistir. Também gostaria de saudar todos os outros presidentes de comissão, os membros que estão aqui, as pessoas que fizeram a inscrição, que vão ter aí uma paciência para me ouvir um pouquinho falar sobre a advocacia criminal, né? Muito obrigado pela presença, agradeço imensamente. Bem, eu vou começar falando um pouco, rapidamente, da minha atuação na área criminal, no meu começo, né? Então, veja, atuar na área criminal é preciso que a gente tenha em mente que é totalmente diferente de atuar nas outras áreas, né? O pessoal na faculdade gosta do direito penal, adora, só que chega no final não quer advogar no criminal, todo mundo vai para
para o empresarial, vai para o direito civil, enfim, eu lembro que na minha época, acho que de 100 colegas como advogado, 100 colegas, não, 100 alunos, acho que só eu e mais um tornamos advogado criminal. Outros vão para Ministério Público, magistratura. E qual que é aquela primeira coisa que eu me via na advocacia criminal, até antes como estudante? Você não lida apenas com o processo em si, você lida com as mazelas da sociedade e com as mazelas do ser humano, daquele que foi acusado de um crime, que muitas vezes é um crime que é execrado por toda a sociedade. E você não tem só as pessoas, você não tem só o poder, um sistema de justiça contra um acusado, você tem também, dependendo do crime, toda uma população, uma mídia. Então, você tem que ter muito essa consciência, né? E você está ali, ao lado daquele acusado e dos seus familiares, que também sofrem isso. Então, você não está lidando apenas com bens patrimoniais, você está lidando com a liberdade, com o sentimento, não só do acusado, como dos familiares também da vítima, né? Porque nós, como advogados, aí já falando um pouquinho, nós podemos atuar, inclusive, como assistente da acusação, como assim, representante da vítima, né? Então, isso é uma questão muito importante. Veja que o leque é muito grande da advocacia criminal, né? Veja, eu iniciei a minha carreira rapidamente com estágio na Defensoria Pública. Eu era estagiária na época do banco da empresa Duratex. Eu passei no concurso da Defensoria porque o meu sonho era advogar, era trabalhar no Tribunal do Júri. Eu falei, eu quero aprender isso porque eu achava muito interessante. Desde o primeiro e segundo ano de faculdade, eu achava bacana e eu queria ver. E aí eu passei no concurso lá de estagiário e fui. E eu tive a oportunidade de, pelo menos uma vez por semana, subir no plenário, acompanhar, porque a defensoria, que hoje é defensoria, na época era PJ, era muito limitada, né? A gente tinha, sei lá, 6 defensores e cada um com estagiário, você fazia às vezes até audiência, era uma loucura. Ou colocava você lá, vai fazer audiência aí, instrui o réu para o interrogatório, e você lá com 19, 20 anos falando senhor, no caso de homicídio, né? Então você pensava, nossa, é complicado, é difícil, mas você tinha aquele auxílio. Isso para mim foi uma escola. E logo depois que eu acabei esse estágio, me formei, qual foi a grande questão? E agora, o que eu vou fazer? Que eu acho que é o que passa na cabeça do jovem advogado, né? Muitos, às vezes, e aqui uma crítica, me perdoe, às vezes você tem que ver qual é a sua vocação. Você gosta de advogar? Você tem que pensar nisso. Ou você gosta, às vezes, enfim, quer ser um juiz, um promotor, um delegado? Você tem que saber qual é a sua vocação. Eu gosto disso? Eu vou conseguir defender? E aí, o segundo passo que me passou pela cabeça, isso, quando eu já gostava de advogar, tanto que eu fui fazer um estágio lá na defensoria, mas às vezes eu acho que alguns colegas passam por esse momento, né? Então, gente, se vocês quiserem me interromper, por favor, também fiquem à vontade. Então, eu pensava muito nisso. E aí, qual que é o passo seguinte? O que fazer? Abro o meu escritório ou vou trabalhar para alguém? Né? Todo mundo pensa isso, né? Das dificuldades de se abrir um escritório. O que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir abrir um escritório e ser sozinho? Como é que vai ser isso, né? Eu, por exemplo, na minha carreira, eu optei por trabalhar para outras pessoas. Eu fui trabalhar em grandes bancas de advocacia, de escritório de advocacia, e para mim foi assim um aprendizado muito grande, porque você com 23 anos, você sai muito cru da faculdade. Por mais que você faça um estágio, né, um estágio como eu fiz, da qualidade que eu fiz, você acaba saindo às vezes cru. Tem gente que também não tem oportunidade de fazer um estágio e quer atuar. Então, o que eu fiz? Eu fui para trabalhar como assistente nesses escritórios, né? Tinha 23 anos, 24 anos. E lá você via todo tipo de crime, enfim, esse escritório pegava roubo, tráfico de entorpecente, estupro, tudo que você puder pensar. E foi assim como na defensoria. E foi uma escola para mim. Saindo de lá, eu fui trabalhar em outro escritório que tem aquilo que a gente chama de direito penal econômico, que são os crimes, desses crimes que a gente vê, né, de colarinho branco, que o pessoal gosta. Era um escritório especialista nisso, e eu fiquei 10 anos nesse escritório. E aí já é um outro tipo de público e um outro tipo de atuar.
é o quê? É uma advocacia que a gente fala que não é uma advocacia de massa, que é aquela advocacia de quantidade de processos. É mais uma advocacia que a gente chama de boutique. São alguns casos, alguns processos, então você consegue trabalhar melhor. Então, nesse escritório, o que eu aprendi? A focar muito no processo, a estudar muito o processo e saber o caso de cabeça. Você tem que ter isso na cabeça, tem que saber o caso, o processo, assim, o carimbo do fórum ali, você tem que estar na cabeça. E nesse escritório, a gente trabalhava em grandes operações, e eu tive a oportunidade de trabalhar nas grandes operações, logo que começaram, como a Operação Anaconda, que teve aquela prisão daquele juiz, o Rocha Matos, depois na Operação Satyagraha, e eram momentos tensos. E às vezes os jovens colegas vão passar por isso, porque hoje em dia tem-se aí um grande número de operações. Desde quando começou essas operações, agora cada dia é uma operação nova, né? Então, você imagine só, você hoje, jovem advogado, pega uma grande operação, o cliente te liga às 6 horas da manhã, que, aliás, o advogado tem que estar pronto, hein? Criminalista tem que estar pronto. Esse negócio de que, vou dormir, às vezes não dorme. Criminalista acontece, tem que estar pronto. Às vezes vão te ligar na madrugada para você ir lá na delegacia, você vai ter que ir. Eu até lembro aqui de um caso engraçado de uma colega minha, que é parceira, ela estava numa festa de casamento, ninguém podia atender o cliente, ela saiu com o vestido e tudo, foi atender um cliente lá no flagrante, numa delegacia, chegou toda arrumada, porque não dava tempo de passar em casa, colocar o vestido e tal. Aí o delegado até brincou, né? Falou, tava a festa devia estar boa, né? O negócio toda arrumada. E às vezes acontece, né? Ela contou isso para mim, eu falei, eu não acredito. E você tem que estar, essas operações geralmente acontecem do cliente ser preso e estar aquela confusão, aquele monte de repórter na porta, aquela coisa. E como que você deve se portar como advogado? O que eu aprendi? Você tem que ser uma pessoa discreta. E o que a gente tem visto hoje em dia é que as pessoas têm pecado pela não discrição, né? A gente vê aí, isso é uma crítica, e eu faço essa crítica, principalmente com essas questões de redes sociais. O que a gente vê é advogado fazendo TikTok, eu sei que a OAB proibiu, mas a gente vê. Já cheguei a ver colegas que tiram foto do cliente saindo do presídio junto. E eu acho que isso é muito delicado, por mais que autorize o cliente, porque a pessoa está ali, ela foi acusada de um crime às vezes grave, e você vai expor aquela pessoa, aquele ser humano. E eu sempre aprendi, e isso eu levo para a vida, que nós temos que ser discretos. Nós temos que ter cuidado quando vamos falar com a imprensa, nesses casos de repercussão. A gente tem que... porque às vezes você fala uma coisa errada no momento, isso vai repercutir em todo quanto é lugar. Então, no escritório que eu trabalhava, que foi o que eu aprendi, e eu trago essa experiência, a gente tinha essa delicadeza de não comentar quais eram os clientes que estavam no escritório. Quando saía na imprensa, a gente se mantinha distante, e às vezes o pessoal, o jornalista, via que você não queria nem falar, já pegava e falava, esse aí não vai falar nada. O que era bom para o cliente, porque o que você tira o quê? O cliente do foco. E é esse o objetivo. Não é você que tem que aparecer. Não é assim que você vai conquistar cliente, eu penso. Não é com o número de likes, de curtidas, de lacração que você vai conquistar o cliente. É com estudo, com conhecimento e com a confiança que o cliente vai ter em você. Que é isso que importa. Advogar não é brincadeira, é uma seriedade, nossa profissão é uma profissão que exige uma sobriedade, né? E na advocacia criminal existem milhares de momentos tensos, né? E o cliente, ele depende de você. Por exemplo, num flagrante de delito, que está lá, está o cliente sendo massacrado pela polícia ali, numa tentativa, às vezes, de confessar um crime, e você está sozinho na delegacia. Então, veja, é você contra o sistema junto do seu cliente. E você tem que conhecer as regras, os seus direitos, o estatuto, prerrogativas, porque acontece muitas vezes aí a gente viu casos de violações de prerrogativas absurdas quando você é presa em flagrante, e isso vai prejudicar você, vai prejudicar o seu cliente. Por isso que você tem que ter esse conhecimento. Claro, se você não tem uma experiência, eu sempre recomendo, chame um colega para atuar junto. Não queira fazer
sozinho, não é vergonha para ninguém pedir ajuda. Às vezes, até hoje, eu ligo para colegas para tirar dúvida, para trocar ideias sobre o processo, porque às vezes a pessoa teve um caso parecido com o meu, um caso semelhante, e a pessoa pode te auxiliar, né? Então, veja, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com relação à questão da advocacia, hoje eu penso que a advocacia criminal ela vive um momento muito sombrio, em que aí, às vezes, a gente percebe um empobrecimento cultural que acaba o quê? Acarretando uma submissão dos advogados aos demais órgãos do sistema de justiça. E justamente pelas pessoas desconhecerem as suas prerrogativas, não agirem com ética, isso é muito importante que seja dito na advocacia criminal, porque só assim nós vamos ter condições de ter um enfrentamento melhor contra esse sistema, desculpa, de justiça. Engasguei aqui, isso que dá advogado querer falar demais. Mas a gente tem que ter esse conhecimento, é importante para que a gente não se sinta acuado quando alguém... E claro, você fale com educação, óbvio, né? Mas para que a gente não se sinta acuado naquele momento de confronto, que vai acontecer, a advocacia criminal é assim, é praticamente guerra. Bem, a atuação do advogado, ela vai dentro do flagrante de delito, inquérito policial, ação penal, né? Então, você tem que, o advogado tem que conduzir muito bem um flagrante, um inquérito policial, porque isso pode repercutir negativamente ali na frente. É uma responsabilidade muito grande. Quantos casos que a gente vê de inquérito mal conduzido, que às vezes o cliente nem é para ser denunciado e acaba sendo denunciado porque foi mal conduzido, né? Então, para que serve um inquérito, por exemplo? O inquérito ele serve de como se fosse um elemento, um subsídio para que o promotor ele possa oferecer ou não uma acusação pública, uma acusação contra o seu cliente. E é possível você produzir algumas provas no inquérito policial. Veja, não tem o contraditório no processo penal, como no processo penal, numa ação penal, mas você pode produzir uma prova no inquérito policial, né? Hoje nós temos, por exemplo, o provimento 188 de 2018 da OAB, que permite aquilo que se chama de investigação defensiva, né? Em que o advogado pode produzir algumas provas dentro do limite da ética e do regramento que está ali. E, por exemplo, quando tem uma ação penal instaurada contra o seu cliente, aí a pergunta, o que fazer, né? Eu vou falar aqui de um modo geral, porque nós sabemos que nós temos aí hoje aqueles acordos de não persecução penal, enfim, tem hipóteses de arquivamento, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque senão nós vamos ficar aqui umas 5 horas na mentoria para explicar o procedimento, mas de uma forma geral, né? O que você pode fazer no primeiro momento? Se você ingressa desde o início no processo, é primordial que você analise todo o processo, para que você comece a pensar e traçar estratégias para o seu cliente. E se o seu cliente estiver preso, que é muito comum, você vai ter que ir no presídio. Não tem jeito. Tem que ir no presídio. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu adoro ir no presídio. Até o pessoal fala, é bizarro. Mas eu adoro ir no presídio. Você quer me deixar feliz, me mandar ir para o presídio. Eu gosto muito do contato ali com o cárcere, com o sistema prisional, saber o que está acontecendo. Tem gente que abomina, né? Eu conheço um monte de advogado que é criminalista e que não pode nem abomina para o presídio. Mas você vai ter um momento que você vai ter que ir no presídio. E aí você vai ter o parlatório, você vai ter que explicar para o preso o que está acontecendo no processo dele. Você vai ter que explicar para a família do preso também como é que funciona o sistema prisional. A questão, por exemplo, de visita, você tem que saber como funcionam as visitas em presídio, você vai ter que saber os itens que você tem que, a família pode levar ou não. Você tem que passar tudo isso, porque a família está perdida, não sabe, está naquele momento de desespero. Eu, geralmente, quando tem prisão em flagrante, a pessoa vai presa com a roupa do corpo, né? A gente fala, eu levo o kit preso, que a gente fala, né? Que é o quê? Um sabonete, um chinelo, uma roupa, tal, porque ele tá lá, largado, sozinho, abandonado no sistema. E até ele ser transferido, enfim, ele vai ficar lá, às vezes, 3 dias, até você conseguir uma liberdade, às vezes não consegue, vai ficar lá daquele jeito com a roupa que estava no corpo. E aí já não é uma obrigação, é uma questão de delicadeza e cuidado que você pode ter com o ser humano. Como eu disse, a gente está lidando com o ser humano.
No presídio nós temos que tomar cuidado com a vestimenta, porque lá você passa ou pelo detector de metal ou pelo scanner, e às vezes a fita. O pessoal sabe aqui, mulher que gosta de usar sutiã com bojo, acontece muito isso, tem que tomar cuidado, porque vai apitar e aí é aquela confusão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a vestimenta que vai no presídio. Você vai conversar com o seu cliente ali naquilo que se chama de parlatório, vai perguntar sobre os fatos, saber para se inteirar exatamente se ele tem ou não, por exemplo, testemunhas, com quem pode contactar, sobre provas periciais, eventualmente, que possam ser produzidas. E aí, você saindo do presídio, enfim, conversando com o seu cliente, munido dessas informações, você vai fazer o quê? Preparar a sua defesa. Vai traçar aquela melhor estratégia. Tem que estar atento aos prazos da apresentação de defesa, como o caso, por exemplo, de uma peça principal, que se chama resposta à acusação. E nessa resposta à acusação, você vai fazer o quê? Vai requerer todo tipo de prova que você pode, naquele momento, alegar nulidades e arrolar testemunha. E é importante que você converse com as testemunhas para saber o que elas sabem sobre os fatos. Mas, por favor, assim, não oriente a testemunha a dizer qualquer coisa, porque eu já vi caso de advogado que orientou testemunha a mentir e foi uma confusão daquelas na audiência. Né, a gente tem que saber o que a testemunha sabe, porque ninguém tem bola de cristal. Então, aí, às vezes, o que eu faço? Quando eu vejo que é um caso complicado, eu gravo a uma testemunha que eu estou gravando e falo, ó, dia tal, assim, assim, assado, eu estou aqui com uma pessoa fulano de tal, ela vai funcionar como testemunha no processo assim. E aí você orienta, eu quero saber o que a senhora sabe sobre os fatos, o que pode dizer, isso vai ajudar, não vai perguntar. Você explica para a testemunha como que funciona, né? Outro ponto que eu acho importante dizer, recorre ou não recorre, por exemplo, de decisões? O pessoal fica, né, porque, eu não vou recorrer, deixa isso para lá. Gente, se você, eu acho que assim, recorrer por qualquer motivo não dá. Mas se você é um advogado aguerrido, e a gente não pode se acovardar diante da situação, e você tem o conhecimento da norma, tem que recorrer sim. Porque o que eu tenho visto hoje em audiências é muitos advogados, colegas calados diante da situação. Tem juiz, promotor fazendo o que quer em audiência, justamente por uma falta de postura de advogado. Eu tive um caso, por exemplo, que eu tive que entrar com habeas corpus porque o juiz achou que ele podia simplesmente atropelar o meu prazo de resposta à acusação e marcar audiência de instrução e julgamento com o meu prazo de resposta à acusação correndo. Agora, se eu não faço isso, e eu tive colegas que falaram, não, mas faz aí, porque você vai causar confusão. Vou causar confusão, sim. Existe um regramento, existe um código, e isso deve ser respeitado. Tanto que eu entrei com habeas corpus e consegui eliminar, enfim, para suspender a audiência. Então, é preciso que você avalie. Hoje nós temos uma lei de abuso de autoridade, que inclusive prevê como crime violação de prerrogativa de advogado, por exemplo, né? Quando tem aquelas confusões em audiência. Quando chega a audiência, você tem que estar muito bem preparado. Prepare sempre as suas perguntas antes. Estude as testemunhas da acusação, porque você não vai ter contato. Então, geralmente, você pega ali no inquérito policial que ela fala, ou às vezes no procedimento. Às vezes ela fala em outros procedimentos, né? Que nem às vezes procedimentos instaurados pelo Ministério Público. Outro ponto que eu acho importante ressaltar a gente tem que ter muito cuidado com relação às vítimas de um processo criminal, né? Porque as pessoas às vezes esquecem. Você tem que ter muita delicadeza quando você vai fazer perguntas para as vítimas, principalmente em determinados casos, né? Casos difíceis, como, por exemplo, casos que envolvam crimes sexuais, que envolvam casos de violência doméstica, casos de crimes sexuais com criança, muito embora hoje exista a previsão do depoimento especial, em que você faz as suas perguntas e é um psicólogo que vai fazer as perguntas para a criança, tem que ter muita delicadeza, porque são pessoas que sofreram ali, né, um processo, estão sendo revitimizadas ali por um processo criminal, por um sistema de justiça, estão nervosas, estão tensas, então você tem que ter delicadeza. E eu digo isso por quê? Porque eu já atuei em casos em que, por exemplo, casos que envolvia crime sexual com criança, na época não tinha a lei do depoimento especial, por isso que foi uma lei até importante nesse sentido, para preservar a criança.
em que o advogado virou e perguntou para a criança de, acho que 7 ou 8 anos, se ela tinha sentido prazer com o estímulo sexual que o agressor tinha feito. Então, isso não é pergunta que se faça para uma criança de 6 anos de idade. Então, veja, e aí, enfim, eu estava pela criança, advogando pela criança, o juiz, né, enfim, foi aquela confusão no meio da audiência, o que é isso? Isso é um absurdo. E, às vezes, a gente vê postura de colegas assim. Então, eu digo, não seja esse tipo de pessoa, né? E, assim, você tem que confrontar uma vítima? Claro que tem que confrontar. Também não estou falando para você ficar quieto e dizer, ah, não, tudo bem, ela vai falar o quê? Você tem que confrontar, mas você tem que ter a delicadeza de perguntar. Eu tive um caso num júri, por exemplo, em que a senhora tinha sido uma vítima de um atropelamento, ela foi a única sobrevivente, o meu cliente atropelou e matou a neta dela de 7 anos e a filha de 20 e poucos anos, e ela foi a única pessoa que sobreviveu. Como é que eu vou ser indelicado com uma senhora de 70 anos de idade que perdeu a neta e a filha num plenário de júri? Você tem que ter essa presença de espírito e ser delicado. Até porque, se você for indelicado num tribunal do júri, com uma pessoa dessa, seu cliente já está condenado. Porque não se esqueça que quem vai julgar são pessoas do povo, não é um juiz que tem aquela frieza para fazer uma análise, né? Então, veja, outro ponto. Conste tudo em ata. Isso é importante. Hoje a gente tem a questão da gravação, né? Mas eu acho que é importante deixar isso claro, conste em ata. E também grave a audiência, porque hoje tem uma previsão no Código de Processo Civil que permite que as partes gravem a audiência e você pode usar isso por analogia ao Código de Processo Penal. E no júri tem uma particularidade, você tem que alegar a nulidade na ata na hora, porque se você não alegar na hora, é tchau. E não adianta, e não cai na conversa do juiz e do promotor, que ele sempre tem isso. Ah, doutora, eu coloco lá no final, viu? Depois eu ponho. Porque ou ele esquece, ou você esquece, ou o promotor, de uma forma ardilosa, vai dizer, ah, mas você não alegou aquela hora, tinha que ter sido na hora. Então, assim, você tem que estar atento, não caia nisso, porque é duro. Promotor, juiz, eles têm, ah, mas não falou nada, entendeu? Ah, não falou naquela, não, você tem que falar na hora, não tem essa conversa, fale na hora, entendeu? Não tenha medo, seja firme, claro, não seja deselegante, seja firme e fala, não, eu quero que conste agora. Porque tem júri que demora 14, 15... Então, você tem que constar naquele momento, né? Então, vamos imaginar agora um cenário, por exemplo, de condenação de um cliente, né? Você, obviamente, você vai ingressar com o recurso. Eu, geralmente, no recurso, eu gostaria aqui de falar um oi para o doutor Daniel Machado, que é um querido colega, um advogado aí combativo, brilhante, dizer que é uma honra tê-lo aqui prestigiando a palestra. Ele poderia até fazer essa palestra, porque é um advogado já há muito tempo aí na advocacia. É um prazer tê-lo aqui, doutor Daniel. Bem, você, obviamente, você vai ingressar com esse recurso. E o que eu faço? Eu geralmente costumo despachar memoriais com os desembargadores, né? Porque você alerta os pontos principais nesses memoriais, sendo, pelo amor de Deus, gente, não me façam tratado das Tordesilhas em memoriais, porque a pessoa não vai ler. A pessoa não escreve lá, vou pôr um monte de acordos, jurisprudência, doutrina. Não faça isso, porque ele não vai ler. É curto, é uma coisa curta, coisa de algumas páginas, 2, 3 páginas, 3 páginas, assim, para eles terem uma ideia. E vá despachar, porque é importante você alertar para o desembargador que aquele caso não é o mesmo caso do que cai ali na vala comum. Eu também costumo fazer sustentação oral nos tribunais, acho importante, já tive casos de vitórias com sustentação oral, então é importante. Claro, tem algumas câmaras que a gente brinca, que é aquelas câmaras terríveis, que não são garantistas, que a gente fala, ah, não, eu não vou nem fazer sustentação oral aqui, porque, olha, é complicado, mas faz, porque às vezes também é importante para você que está começando ter uma experiência de como funciona um julgamento, né? Eu gostava bastante de fazer isso. Na sustentação oral, você tem que ser formal, firme e, por favor, respeitem a liturgia, né? Eu sei que é chato, eu tenho visto aí colegas que têm umas posições aí lamentáveis durante uma sustentação oral que descambam. Por favor, não façam isso. Caso de chamar o juiz de você,
Gente, por favor, a gente não está no bar da faculdade, sabe? A gente está num tribunal, num ambiente sóbrio, né? Muitas pessoas criticaram o ministro Marco Aurélio, que ele deu uma chamada numa advogada que chamou o ministro de você. Que ela falou você. Às vezes a pessoa acaba sem querer cometendo esse erro, mas não foram de formas repetitivas, né? Então, assim, muito cuidado. Mas ele está pensando que ele é o quê? Ele é o ministro que vai decidir o seu caso, ele é o desembargador que vai decidir o seu caso. É aquela história. Se você não gosta de liturgia, não gosta de sobriedade, não gosta de ter uma postura, inclusive com relação à vestimenta, então você tem que ter escolhido outra área. Porque a nossa área é assim. Você tem que ter a sobriedade, tem que ter a liturgia, tem que respeitar as regras. Então, por favor, eu já vi cada coisa em sustentação oral que eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. E não era, eu vou falar, viu, não era jovem advogado, não. Aqui não é uma crítica aos jovens advogados, era advogado antigo. Mas, enfim, né? Tenha sempre esse cuidado, essa atenção. Com relação ao tribunal do júri, que é uma coisa que eu adoro, amo de paixão, e se deixar eu vou ficar falando até amanhã, de manhã, sobre o tribunal do júri. Quem não gosta do tribunal do júri, que é o que todo mundo adora, né? Eu gosto de fazer júri, né? Eu gosto de fazer júri, mas júri dá trabalho, gente. Júri é uma coisa assim que desgasta. Eu, às vezes, fico 2, 3 dias depois do júri pensando, nossa, eu devia ter falado isso, devia ter feito aquilo, mas e se eu tivesse, você fica assim, é uma adrenalina que você não dorme, né? Primeira coisa que eu digo, não faça o júri sozinho, pelo menos no início de carreira. Eu não faço júri sozinho até hoje. Não porque eu tenho medo de juiz de promotor, porque eu já passei por cada uma, que se eu contar aqui no tribunal, se eu começar a contar aqui, vai dar um livro. Já aconteceu o caso, por exemplo, do réu pular em cima de mim no plenário, sair da onde estava sentado e pular, gritando que a KGB ia me assassinar. Veja se o réu era normal. Não, não era. Então, assim, são coisas que às vezes acontecem no tribunal do júri e, assim, tem aquelas particularidades. E você tem que ter muita presença de espírito, porque o promotor, geralmente é um promotor que faz júri, está acostumado a fazer tribunal do júri. Então, você tem que ter essa presença de espírito. O que eu faço? Primeiro, não vou sozinho, até porque você, às vezes, um colega vai anotando para você a fala do promotor, porque às vezes você presta atenção, mas você não lembra na hora de fazer a tréplica, né? Você tem que ter muita atenção à questão dos quesitos no tribunal do júri, que é uma parte extremamente importante, pois há uma ordem a ser respeitada ali. E o que eu faço? Eu vou, geralmente, quando é possível, eu vou ao local do crime, né, onde aconteceu o crime, porque eu quero entender qual foi a dinâmica da coisa. Você tem que entender, não é simplesmente só pegar e olhar o processo. Se possível, vá ao local para você entender como é que foi aquilo, porque você parece que introjeta, né? Você coloca aquilo, você consegue visualizar melhor. Eu tenho esse hábito de fazer isso, quando é possível, claro, porque às vezes aconteceu numa casa, você não vai bater na porta e falar, então, deixa eu entrar aqui, porque agora eu quero fazer né? Enfim. Mas para você ter uma ideia, ou passe ali pelo local para entender qual é a dinâmica das coisas. Eu faço uma pesquisa sobre os jurados que vão fazer o julgamento, para saber qual é o tipo de posição que esse jurado tem. Nas redes sociais, às vezes, você consegue descobrir muito sobre o jurado, se para aquela causa, às vezes, esse jurado é bom, se não é. Você pode ter até 3 recusas, né? Então, que a gente chama de recusa peremptória, sem justificar. Então, aí você seleciona, avalia naquele caso se é bom ou não o jurado. Que nem, por exemplo, caso de feminicídio. É complicado quando você tem uma lista de jurados, por exemplo, só de mulher. Então, você tem que ter toda essa percepção. E é uma análise fria, gente. Tem que ser uma análise fria. Por exemplo, caso de a pessoa no interrogatório. Aí eu digo, tanto do júri ou no procedimento comum, a pessoa, você deixa ou não o seu cliente falar? Ele tem ou não, ele tem direito ao silêncio? Ele tem o direito ao silêncio, mas será que é bom ele falar ou não? Esse último júri que eu fiz, que faz 1 mês mais ou menos, nós optamos por não deixar o cliente falar, porque o cliente tinha aí um histórico de ser megalomaníaco, ele tinha até dado um tiro na cabeça, perdeu parte de massa encefálica, ficou um pouco meio perturbado, e ele voltou para a cidade do interior, e ele foi diagnosticado ali com uma série de transtornos, e ele era meio megalomaníaco. E a nossa preocupação era ele começar a pirar na hora do interrogatório,
e o promotor conseguir conduzir aquilo de uma forma que fosse ruim para ele. Então, nós optamos por deixá-lo em silêncio. E tudo isso você que tem que avaliar. E, geralmente, a gente discute com outros colegas, né? No júri também nós temos, por exemplo, o à parte, que você fala pela ordem, né? Pela ordem, mesmo em audiência, você fala, doutora, onde estão as páginas que o senhor está falando? Sempre tem briga, né, no plenário, muito difícil não ter uma briga no júri, mas isso faz parte, só não pode ser indelicado, né? Tem a questão também, que é muito importante às vezes trazer, do abandono do júri. Abandono ou não abandono plenário? E aí, será que abandono? Esse júri que eu contei, o primeiro plenário que aconteceu, nós nos retiramos do plenário e recebemos uma multa do juiz, e que isso pode acontecer. Só que a situação estava insustentável porque o juiz cometeu mais de 9 violações a prerrogativas de advogado. E assim, não tinha mais o que fazer. Nós estávamos ali com a comissão, com a presidência da OAB, presidente da comissão, isso foi no interior, e o juiz, e a gente constando em ata, só que tem uma hora que não dá mais para constar em ata, ao ponto de eu chegar e falar para o juiz, doutor, eu falei, o Ministério Público aqui não precisa nem falar, porque o senhor está fazendo, às vezes, de promotor de justiça, porque era um juiz que estava com total viés acusatório, enfim, definindo uma série de questionamentos. Chegou num ponto em que, durante a fala do promotor, isso foi o caso que aconteceu comigo, o promotor virou e, bom, teve manifestação da vítima no plenário, enfim, foi uma confusão, era para ter dissolvido o conselho de sentença e não dissolveram, aquela coisa. E estava tudo ali constando em ata. Num dado momento, o promotor virou e disse que eu havia chamado a vítima de vagabunda. Veja o linguajar do promotor no meio do plenário. Aí eu peguei e falei, olha, está insustentável. Falei, pela ordem, eu jamais me referiria assim a qualquer pessoa, muito menos a uma vítima que está aqui para se defender, ainda que ela fosse qualquer coisa. Eu falei, ninguém tem o direito de julgar. E aí foi aquele quebra-pau, todo mundo falou, olha, vamos abandonar. Nós nos retiramos do plenário, o juiz constou e ele deu uma multa de 10 salários mínimos para cada advogado, e nós estávamos em 4 advogados nesse júri, pensa só. Mas a gente está recorrendo, nós entramos com mandado de segurança, tá em Brasília, a OAB está nos auxiliando, e já tem decisões no sentido de que, nesses casos, se retirar do júri não é abandono de causa, porque você não está abandonando a causa, você só está se retirando do plenário. Mas são coisas que acontecem, né? E você tem que estar preparado. E nós temos que prestar... outra coisa, o júri já teve, que foi esse que eu contei, que eu deixei o réu ficar em silêncio, e a postura do promotor e do juiz já mudaram. Então, veja como é importante você ser um advogado aguerrido e que não se acovarda. O juiz, em nenhum momento, violou uma prerrogativa sequer. E era o mesmo juiz. Por quê? Porque ele sabia que ia ter confusão de novo. Que se acontecesse qualquer coisa, a gente ia não digo abandonar o plenário, mas ia causar um tumulto ali, né? Não ia deixar as coisas acontecerem da forma que ele queria, o promotor também. O júri aconteceu normalmente, o réu, claro, foi condenado, até porque era um caso, e aí existem aquelas causas difíceis, né, que não existe causa fácil, acho que no criminal, mas tem umas que são quase impossíveis. Essa era uma delas, em que o réu assassinou a namorada na frente do circuito interno das câmeras de segurança de um hotel e tentou se matar, deixou antes uma carta de 4 páginas escrevendo tudo o que ele achava sobre a vítima, inclusive falando que ia levá-la para o inferno, que ele ia fazer tudo o que puder, vocês imaginarem. Só que aí é onde entra a percepção do advogado. Veja só, você olha e fala um caso, às vezes fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O cara deu 5 tiros na mulher na frente do circuito interno, tem tudo gravado, escreve uma carta com um monte de coisa. Aí a sensibilidade do advogado criminalista, que é diferente das outras áreas. Eu comecei a ler essa carta e vi algumas coisas, como, por exemplo, ele falando que o pai era o herói dele e que ele ia fazer a mesma coisa com o pai, que o pai fez. E fazendo uma investigação, nós descobrimos que quando ele tinha 10 anos, ele presenciou o pai assassinar a namorada e se matar. E isso causa, obviamente, um trauma para uma criança. Além disso, a avó dele sofreu uma tentativa de homicídio por parte do avô, a avó que criou. Havia um contexto de violência doméstica por parte da família dele, ao ponto dele desenvolver um transtorno e de ser medicado. E você pega a relação humana, né? Aí você pega a relação
dele com essa moça, e aqui eu não estou dizendo que justifica, pelo amor de Deus, não é isso, mas você começa a entender o porquê do crime. E você tem que fazer o quê? Tentar mostrar isso para os jurados, por exemplo, né? E tentar mostrar isso para os juízes. Então, você vai demonstrando, olha, o contexto de vida, o que aconteceu, veja só, ele já passou por uma série de tratamentos médicos, porque presenciou, isso afeta. Então, você às vezes contrata um assistente técnico, que é um perito, para fazer essa avaliação com relação ao cliente. Então, é tudo isso que é possível você trabalhar num processo criminal, que você tem que estar atento. Você tem que estar atento a essas questões, a questão social. Tem casos, por exemplo, às vezes eu brinco que tem promotor e juiz que vive no mundo de Bob, né? Porque a pessoa não entende a mazela da sociedade, aquele sofrimento do ser humano. O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva? O porquê? Você às vezes tem que se colocar no lugar do réu ou às vezes da vítima. O porquê que a pessoa fez isso? Será que eu não faria o mesmo se eu não tivesse nessa mesma condição? Né? Então, eu imagino que acho que a gente tem que ter essa sensibilidade dentro do direito penal. Um outro ponto que eu acho importante, e aí já vou me encaminhando para o fim, porque se largar eu vou falando até amanhã, é o advogado, jovem advogado, participar desses convênios com a Defensoria Pública, que eu acho que isso vai dar uma bagagem muito boa. Mas, mesmo assim, eu recomendo que os colegas, eles sempre perguntem a um colega mais jovem, né? E aqui eu vou contar um caso dramático, para que vocês tenham a noção da responsabilidade do advogado criminalista. Eu peguei um em que eu fui contratada para fazer recurso especial e extraordinário, ou seja, praticamente tentar o milagre, que você sabe que recurso especial e extraordinário, ninguém analisa a prova, você não pode discutir. Era um caso em que um rapaz havia sido condenado a 25 anos de prisão pelo fato de ter molestado a filha. Quando eu fui olhar o processo, eu percebi que o advogado, que era do convênio da defensoria, não tinha arrolado sequer uma testemunha para falar que essa pessoa era, enfim, né, até para os antecedentes, falar, não é uma pessoa boa, nunca se envolveu. Não fez um questionamento. E o que era mais bizarro ainda é que durante a audiência da oitiva da criança, não foi feito na modalidade do depoimento especial, a juíza mandou o advogado e o promotor se retirarem da sala, e o advogado concordou, e saiu da sala, e deixou a juíza conduzir a criança. E aí você ouvia a criança falando, era assim, não foi caso de estupro com penetração, a penetração, a mãe alegou que o pai passou a mão na criança. E aí, eles estavam envolvidos em um divórcio, enfim, e aí essa criança prestando depoimento, ela fala assim, a juíza pergunta, seu pai passou a mão em você? Ela, não. E a criança com 5 anos. Não, mas essa não é a resposta que a tia quer ouvir. Fala uma resposta bonita para a tia. Não, ele passou a mão em mim quando estava tomando banho, mas para me lavar. Não é essa a resposta que a tia quer ouvir. É sim ou não? Passou ou não passou? Vocês imaginam uma criança de 6 anos sendo hostilizada por uma juíza e o advogado sem participar da audiência, sem falar nada. A criança respondeu, sim. E aí você pega os estudos da psicologia em que a criança fala isso. Bom, resumindo, não vou aqui entrar no mérito, não houve, eu entrei com esse recurso especial dizendo que essa prova era nula. Qual foi o tribunal dizer? O tribunal disse o quê? Olha, tinha advogado, o advogado não reclamou, não falou nada, precluiu, acabou, não teve prejuízo. Por mais que você veja a responsabilidade do advogado, hein? Que não conhece a lei, que não sabe o que está fazendo. Por isso que tem que conhecer. Bom, resumindo, no STJ eu conseguia reduzir a pena desse cliente de 25 anos para 8 anos, porque tinha uns cálculos errados e tal. O fato é que saiu um mandado de prisão. Eu comuniquei esse meu cliente. Nesse meio de tempo, a ex-mulher dele disse que era mentira e que ela tinha falado aquilo para prejudicá-lo, mas ela tinha ficado assustada que ele ia ser preso. Falei, bom, então ela que vai lá no promotor e diga que mentiu e vai responder por denunciação caluniosa. Nesse meio de tempo, saiu a ordem de prisão. Eu chamei esse meu cliente no escritório, na época. Eu falei para ele, olha, eu preciso conversar com você, porque nós temos umas outras estratégias, ainda tem recurso extraordinário, vou entrar com a HC, eu vou fazer bom. Mas fique atento, porque tem uma ordem de prisão. Ele falou, tá bom, doutora, amanhã, 11 horas da manhã, eu estou no escritório da senhora. Bom, deu 11 horas da manhã, essa pessoa não apareceu. Comecei a ficar preocupada. Falei, mas o que aconteceu?
Eis que eu recebo o telefone da namorada dele, me informando que ele havia se suicidado naquela manhã, na frente da casa da ex-mulher, enforcado com um cinto, escreveu no bilhete que ele era inocente e que a culpa de tudo aquilo era da ex-mulher. Eu vou falar para vocês que em 20 anos de advocacia criminal, tendo visto diversos casos de estupro, de qualquer coisa, eu nunca passei tão mal ao ponto de ficar em estado de choque com essa situação. Eu estou alertando isso porque é para vocês terem cuidado. Se esse rapaz tivesse sido bem defendido, provavelmente ele não teria sido condenado. Ou ainda que tivesse sido condenado, a pena dele talvez não teria sido essa, não teria chegado a Brasília, enfim. Então, esse é o alerta que eu deixo aqui para os jovens advogados, que tenham essa sensibilidade e que não peguem as causas porque, vou pegar e vou fazer porque, enfim. Tenham cuidado, porque vocês estão lidando, não é com bem patrimonial, vocês estão lidando com a vida de uma pessoa, e veja que às vezes a pessoa paga com a própria vida, né? E eu aqui encerro com a frase de Carnelucci, que lembra muito a área da advocacia criminal, em que ele diz que a essência, a dificuldade e a nobreza da advocacia é estar sentado sobre o último degrau da escada ao lado do acusado. É isso, o acusado depende de você. Um bom dia e estou à disposição de todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Andréa D'Angelo, pelas suas ricas, né, palavras e de ensinamento e experiência. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente sai com conhecimento teórico e algumas práticas, né, dentro da universidade, e a gente faz o exame da ordem, da OAB, se preocupando, né, nos institutos e artigos, mas essas informações que a doutora nos traz, realmente é o dia a dia do advogado criminalista, que você só tem realmente quando advém dessas informações, de uma advogada combativa, aguerrida como a doutora, e nos trouxe, né, exemplos que vão ficar na nossa memória, que a advocacia criminalista, ela tem suas peculiaridades e suas responsabilidades, e naquilo que a gente deva realmente se preocupar. E a informação principal é de que estamos começando na advocacia criminal, seja mudança de área, a gente tem que ter realmente uma pessoa mais experiente que possa nos acompanhar. Não é demérito nenhum pedir ajuda. Então, nesse momento que a OAB Santana se coloca à disposição, através da mentoria e de nossos presidentes de comissões, que tem essa experiência, tem essa especialidade, que possa realmente abarcar as necessidades e as expectativas de como começar na área, né? Seja ela criminal, previdenciária, trabalhista, enfim, todos nós aqui estamos imbuídos nessa boa vontade, nessa dádiva de doar nosso conhecimento e nossa experiência. Está de parabéns, né? E abro a palavra aos nossos participantes que possam interagir e fazer suas perguntas, levantando a mão ou se dirigindo diretamente à doutora Andréa. Muito obrigada, doutora Andréa. Eu que agradeço aqui, eu já coloco a Comissão de Penal e Processo Penal à disposição para aqueles que queiram participar, será muito bem-vindo, a gente troca muitas ideias ali, e também me coloco à disposição para auxiliar naquilo que for possível e que eu sou. Tá. Vou abrir uma pergunta para a doutora, e aí deixo para os demais. Só um minutinho, eu só gostaria de saber um pouco da experiência da doutora referente a essa trajetória como diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, bem como a IBCCRIM, se isso também contribui e contribuiu com a sua carreira de advogada criminalista. Muito obrigada, doutora Elisa. Essa parte, é o que eu falo, é a parte da academia, né? Eu gosto muito disso, né? O IBCCRIM é um dos maiores institutos de ciências criminais da América Latina, e eu estou no IBCCRIM, eu conheci na época da faculdade.
Então, eu pegava os boletins, que tinham muitos artigos de juristas renomados, né? Tem uma biblioteca ali maravilhosa, uma biblioteca assim, com obras de tudo quanto é país que você puder pensar. E aquilo, para mim, foi assim um encantamento, né? Você pega o boletim, você estuda, então é a parte um pouco mais acadêmica, e isso contribui muito, porque tem muita pesquisa. Aí depois eu fui chamada para compor o conselho editorial, em que você analisava, estudava os artigos e dava opinião se era ou não para aparecer. Depois eu fui, como é que se diz? Galgando ali o meu caminho dentro do IBCCRIM, como coordenadora do departamento de mesas. Participei, por exemplo, do departamento de projetos legislativos, em que você auxiliava a elaboração de nota técnica, aparecer para as câmaras de deputados, ali, senadores, então tinha aquela advocacy. Então, depois acabei virando diretor executivo. Então, eu acho que assim, dizem que quando você acha alguma coisa, você não sabe nada, né? Mas eu entendo que eu acho que é muito importante essa a parte acadêmica. Eu, particularmente, gosto muito de estudar, tanto que eu fiz aí a pós em direitos fundamentais, estou sempre procurando ler, estudar, procurar me inteirar, ver as notícias ali. Nós temos tantas opções hoje de sites que são muito fáceis, sites bons, né? Pelo amor de Deus, não escutem tudo que os outros falem, aprenda a ser crítico, porque às vezes eu vejo uns colegas falando cada coisa que eu falo sem ouro, né? Então, procure assim, lugares sérios, como o IBCCRIM, a própria Ordem dos Advogados, publicações sérias de direito penal, que tem muitos, livros. Se você tem dúvida, né, pergunta, esse livro aqui, tem alguns livros que traz um nível de profundidade um pouco maior, outros nós temos aqueles manuais que é mais para o estudante que quer prestar o exame de ordem e tal. Então, eu acho que o IBCCRIM, eu posso dizer, assim, eu tenho mais de 20 anos de advocacia, ele me acompanha desde a minha época de estagiário, então ele faz parte da minha vida. Eu conheci muitas pessoas boas, pessoas ali com excelentes qualificações, que até hoje eu me socorro quando eu tenho dúvidas de algumas coisas, porque a gente não sabe nada, a gente sabe tudo, né? A gente vai morrer aprendendo. Então, às vezes eu ligo para colegas que têm mais experiência, que às vezes fez um mestrado, um doutorado, que às vezes tem um conhecimento maior na área do que eu, porque eu falo que eu sou apenas uma advogada, né, com uma experiência. Mas tem gente que fez aí um mestrado, doutorado, e tem às vezes um conhecimento um pouco maior dessa parte mais acadêmica. Então, para mim, foi muito, muito importante isso. Obrigada. Então, abro as perguntas. Muito obrigada. Vamos ver. Me auxilia aí, doutora Andréia, porque eu estou no celular e eu tenho... Deixa eu ver se tem alguém aqui. O doutor Rodrigo, acho que queria falar, não queria? Acho que o doutor Rodrigo... Aqui a doutora Jéssica perguntou como faz para participar da comissão da comissão de penal, né? Eu não sei, eu acho que eu posso deixar o meu celular, você pode me mandar um WhatsApp, que geralmente o pessoal me manda o WhatsApp, acho que está até disponível na página da comissão, vou colocar aqui meu telefone. No site da OAB Santana tem todas as comissões e tem o contato dos presidentes. Aí é só entrar em contato, mas a doutora Andréia já vai deixar aqui o contato dela. Aí é só falar com ela. O pessoal não tem nenhuma pergunta? Todo mundo aqui elogiando. Não sei se... Deixa eu ver se tem aqui, eu não consigo ver. Não. Ninguém tem uma pergunta? Não. O doutor, quem estava querendo perguntar, doutor? Acho que o doutor Rodrigo tentou falar uma hora aqui, não sei se ele queria falar. Você vai. Bom dia. Bom dia, doutora Marilene. Bom dia, doutora Marilene. Tudo bem? Doutora, ótima exposição, parabéns. Eu tenho uma pergunta acerca da questão penal, né? E da execução penal. A doutora entende que são duas ciências um pouco diferentes uma da outra? A primeira fase, né, que é a fase penal, né, e a segunda fase, que é a fase da execução, onde a pessoa onde o réu, ele já sabe que ele tem uma sentença a cumprir, né, e tem outras nuances, né, dentro da execução penal, que não é somente a execução da sentença, né,
E o que a doutora entende da questão da execução penal? Doutora Marilene, muito obrigada pela pergunta, muito pertinente. Sinceramente, eu acho, na minha opinião, é um outro mundo a execução penal. Tanto que eu não faço execução penal, a doutora Cláudia sabe, eu não é uma área que eu gosto, porque você lida não só com a questão básica da execução da pena, mas você tem todo o sistema da Secretaria de Administração Penitenciária, que você tem procedimento administrativo, você tem que saber o que fazer dentro de um procedimento administrativo, às vezes tem questões de falta grave que são cometidas, tem questão de transferência de preso para outros presídios, então você tem que saber, conhecer muito bem o sistema prisional para saber para onde vai ser enviado, se é possível ou não. Tanto que eu tenho colegas que fazem essa parte da execução penal, que são meus parceiros, porque eu não me sinto, apesar de eu amo ir para o presídio, adoro. Falou que é para ir, sabe aquele negócio, já estou com roupa de ir. É para o presídio, verdade, já estou com roupa de ir. testemunha disso. Ela é testemunha. A pessoa O dia sai que vai feliz. o dia que vai no presídio, ela já chega feliz no escritório. Já chega alegre, já sei, já vai para o presídio. O dia que está muito feliz é porque vai para o presídio. A pessoa alegria ir para o presídio. Mas a execução penal, ela não é uma área que eu gosto de atuar. Tanto que eu não fiz nem estágio, nunca me interessei. E é uma área extremamente importante, porque você vê muitos réus ali que são deixados de lado pelos advogados e que a grande massa carcerária acaba sendo atendido pela FUNAP e pela Defensoria e não comporta. E é difícil você ter bons advogados na área de execução penal, que conheçam todo o sistema, que saibam atuar, saibam quando é para fazer um pedido de progressão, porque é difícil, não é tão simples. Então, eu acho que existe sim uma distinção. Eu, particularmente, não é uma área que eu gosto de atuar, e eu sempre, que nem eu falo, eu não sei fazer, eu procuro colega. Então, eu pego e já falo, olha, você que sabe, fala com o fulano, que esse aqui vai saber resolver o seu problema. De transferência, sei lá para onde você quer ir, enfim. Eu sempre faço nesse sentido. Doutora Vanessa Leite levantou a mão. Doutora Vanessa, com a palavra. Bom dia a todos e, assim, doutora Andréia, muito legal, adorei a palestra, a experiência, né, de vida aí nessa área que, pelas mulheres, é tão pouco habitada, né, e nesse sentido eu queria perguntar, e o assédio, como que você lida com o assédio? Porque eu imagino que vem de todos os lados, inclusive do cliente, né? Como que você fez para lidar com isso nesses anos todos? Realmente isso acontece, né? A gente está num meio que é um meio muito masculino, né? Tem muitos homens, que você vai, às vezes, numa operação da Polícia Federal, tem 15 policiais armados ali, aquela confusão, o circo armado. Realmente acontece, às vezes, já recebi cantada, enfim, na delegacia, principalmente. Agora não, né, porque eu já estou velha, mas quando era mais jovem, tinha 20 e poucos anos, às vezes acontece, né? Eu penso muito que é da postura do advogado. Eu sempre aprendi isso, eu aprendi com a minha... Claro, pode acontecer, mas eu sempre aprendi, mas nunca passou do limite, imagina, assim, nada fora do normal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito séria, assim, às vezes eu fico até com a expressão meio carrancuda, apesar de não parecer aqui, e a postura de como você chega no local, o tipo de vestimenta, isso é muito importante, né? Você tem que ter essa postura, né? Evitar. Eu lembro que a minha ex-chefe, que a gente atuava na defensoria, ela falava, olha, André, cuidado com roupa que marca o corpo, com roupa muito decotada. Isso eu tinha 19, 20 anos. Você vai entrar, né, num presídio, você vai lidar com outras pessoas, vai ter policial, vai ter isso, tem homem que faz graça e tal. Então, assim, eu sempre me pautei nessa questão da vestimenta, dessa sobriedade, e também na postura, de chegar já, olha, né, aqui, assim, funciona. E nunca, assim, não tive maiores problemas, não. Claro, às vezes tem alguém que fala, a doutora é muito bonita, sei lá, alguma coisa assim, mas nada. Daí você fala, muito obrigado e continua, entendeu? Continua, então. Sabe, assim, então, obrigado e continua. Aí a pessoa já percebe que você não está dando brecha. Mas é um meio, realmente, que tem muito mais homens do que mulher. Então, eu acho que se você chegar com essa postura
e com uma postura adequada, com uma vestimenta adequada, acho que não haverá maiores problemas. Eu, pelo menos, nunca tive assim, esse problema grande. Ó, doutor André, doutor Rodrigo, ele colocou aqui uma pergunta no chat. Como atuar contra os abusos de autoridade, policiais e delegados na prisão de um cliente? Nossa, doutor Rodrigo, isso é uma questão delicada, né? Porque ainda bem que hoje nós temos a lei de abuso de autoridade, né? Olha, eu passei por poucas situações em que teve uma questão aí de violação. Eu sempre me socorri às prerrogativas e aos colegas e funcionou. Já tive problema não só na delegacia, mas também porque os policiais, você sabe como funciona, né? Eles vão para cima e tal. Então, assim, eu geralmente gravo, eu não estou nem aí, eu gravo mesmo e não aviso, estou gravando, porque se tiver algum cometimento de alguma coisa, a gente às vezes está sozinho num flagrante, né? Você tem que ter esse cuidado. Então, já me socorri de prerrogativas, você liga para um colega, porque não é bom você estar sozinho nesse momento. Sempre é bom você ter alguém, então você tem que se socorrer de alguém. Porque às vezes você está lá com 10 policiais no meio do negócio, como é que você vai fazer sozinho? Às vezes você não consegue. Então, você tem que se socorrer de um colega, ter o conhecimento aí da lei de abuso de autoridade, falar, peraí, que a coisa não é assim, vamos acalmar. E armar o circo. Eu não estou nem aí, eu armo o circo. Eu já tive caso de juiz que não quis consignar em ata, na época que era aquela ata, não vou consignar. Eu falei, mas doutora, eu não estou entendendo. Falei, se a senhora não constar em ata, eu vou levantar. Ela falou, a senhora não vai levantar, a senhora não vai sair daqui enquanto não assinar a ata. Falei, vou sair. Bom, aí fui lá no plantãozinho da prerrogativa, chamei aquela confusão, os carnaval. No fim, ela constou que deveria ser constado em ata e terminou tudo bem. Às vezes não termina bem. Eu tenho um caso de uma amiga minha, por exemplo, e aí foi um caso particular, que ela deu voz de prisão numa CPI para o senador Magno Malta. E porque é por abuso de autoridade há mil anos atrás na CPI da pedofilia, porque ele deu voz de prisão para ela, deu voz de prisão, aí foi aquela confusão, e chama prerrogativas, e aí os colegas vão te atender nesse sentido também. Obrigado e parabéns pela explicação. Obrigada, doutor Rodrigo. A doutora Agatha comenta assim, além de participar da comissão, estudar muito, o que seria primordial para iniciar na advocacia como autônoma? Olha, como eu falei, eu acho que talvez fosse importante, se você tiver essa possibilidade, fazer os convênios com a defensoria. Claro, a gente sabe que isso não vai dar dinheiro, você não vai ficar rica, mas talvez para você ter uma bagagem, né? E tentar ver se, às vezes, algum colega pode, se você, às vezes, quer aprender, nunca fez uma audiência, às vezes fala, doutor, sei lá, doutora, será que eu posso te acompanhar nessa audiência só para ver como é que funciona? Também isso é importante. No júri, por exemplo, eu fazia muito isso. Posso acompanhar? Quer dizer, na época eu era estagiária, a gente já subia direto. Então, só assim você vai aprendendo, né? Só você vendo e vivenciando, né? Claro, o estudo é importante, mas eu acho que a experiência do dia a dia ali da audiência é o que vai te dar esse traquejo para a advocacia criminal. Então, talvez fosse importante tentar conversar, olha, se você tiver uma audiência, você pode me chamar só para eu participar, vou só observar a dinâmica, como funciona. Então, acho que é mais ou menos assim. Muito Perfeito, bem. doutora. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Doutora Elisa? Sim, eu gostaria, né, com essa abrangência toda que é a área criminal, e pela fala da nossa palestrante, quando ela afirma que nós temos a primeira fase do processo criminal, isso até veio pela pergunta da doutora Marilene, e quando ela diz que a execução é outra parte da área criminal. Então, eu gostaria de saber o seguinte, o advogado iniciante, ou até advogado experiente, que queira ou tenha um cliente que possa trabalhar nessa área criminal, há a possibilidade dele se especializar em determinado campo de atuação, ou seja, nós temos a primeira fase do processo criminal, nós temos a segunda, né, que já é tribunal do júri, quando transforma em tribunal do júri,
Aí a doutora me explica um pouquinho essas passagens, né? E a execução criminal. Nisso, cada área, há a possibilidade do advogado se especializar ou trabalhar só em determinada fase do processo, e como também poderia atender o cliente em todas as fases por meio de uma parceria, principalmente advogado autônomo ou iniciante. Muito obrigada. Então, imagina, na verdade, o Tribunal do Júri ele é um procedimento à parte, são para aqueles crimes dolosos contra a vida, então, caso de homicídio, infanticídio, o resto é julgado pela justiça comum, num procedimento comum, que nem roubo, né? Tem a Lei Maria da Penha, que é caso de violência doméstica, enfim. E aí a parte da execução penal, que também aí engloba, tanto que engloba quando a pessoa foi condenada com um eventual trânsito em julgado, né? Que aí é a parte que ele vai cumprir a pena mesmo. Eu acredito que é possível, sim, você se especializar. Nós temos aí advogados que só fazem tribunal do júri. Salvo engano, acho que nós temos, por exemplo, o Dr. Mauro Nassif, acho que até mesmo o próprio Parentoni, que são advogados aí que fazem muito júri e são reconhecidos aí no mercado como advogados que fazem júri. Né? Outros, que nem, por exemplo, tem especialização, o meu ex-chefe que eu trabalhei, ele só trabalha com direito penal econômico, só crimes contra o sistema. Ele não imagina, júri para ele tem horror, ele fala, Deus me livre pegar isso daí. Né? Sai fora, não quero pegar nunca um negócio desse, ou não quero nunca pegar um caso do cara, não quer. Ele só faz o que a gente chama de penal empresarial, que também é uma especialidade. Ele é uma das pessoas mais reconhecidas no direito penal empresarial. E tem gente que atua só na execução e que se torna um especialista em execução justamente por conhecer todo o sistema prisional. É o caso desse meu colega, que é o meu parceiro de trabalho, que ele só faz execução criminal. Às vezes você precisa, numa situação de uma transferência de um preso, porque tem alguns problemas dentro de presídio, que só uma pessoa que conhece o sistema, eu brinco que ele deve saber até o número de vagas que tem em cada presídio, porque não é possível, o cara sabe muito, assim, né? Então, às vezes, quando você não sabe, eu acho importante você fazer essas parcerias, principalmente quando você é jovem advogado. A gente, às vezes, tem aquela mania de falar, mas eu quero ganhar sozinho, né? Porque, os honorários, é tão difícil, a gente sabe que é difícil. Mas, às vezes, se você tiver uma boa atuação, você pode chamar outros clientes para você, essas pessoas podem indicar. Ao passo que se você cometer alguma coisa, fizer alguma bobagem, a pessoa nunca mais te procura, e ainda te queima o filme ainda no mercado de trabalho. Falando, essa advogada aqui é ruim, me cobrou, não sabe fazer, pegou sem saber nada, enfim. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. No escritório, a gente faz algumas parcerias com algumas áreas que a gente não sabe tudo, então eu prefiro que o meu cliente saia satisfeito do que eu tentar fazer alguma coisa que eu não saiba e prejudicar o meu cliente e ele depois falar, não, essa advogada aqui não sabia o que estava fazendo. Então é melhor... também, né, doutora Andréia, eu vou falar aqui pelo que eu vejo aí do que você faz também, às vezes dependendo da complexidade da causa, é sempre bom você ter um parceiro também, não é? É, exatamente isso, é bem lembrado. Às vezes, dependendo da complexidade da causa, é bom você, principalmente nessas grandes operações. Eu tenho colegas que são parceiros e que cada um fica atento a uma parte do procedimento. Porque às vezes você está lá, no meio da operação da polícia, só que você tem que despachar uma petição para o juiz, de uma busca e apreensão, aquela confusão, às vezes você precisa de ter alguém fazendo um habeas corpus para soltar o seu cliente, e você é um só, você está acompanhando uma busca e apreensão na casa do cliente, vai demorar horas. Então, você tendo um parceiro, ele pode te ajudar nesse sentido. Ou ele fica, ou você vai, que era muito o que eu fazia na época que eu trabalhava nesses escritórios. Às vezes eu acompanhava a operação, às vezes eu já estava na Polícia Federal esperando o cliente chegar para conversar com o cliente, enquanto o outro parceiro ou outro colega estava lá na casa do cliente acompanhando essa busca e apreensão. Então, tudo isso é importante, até para você trocar ideia e você estar mais seguro. Porque às vezes tem um detalhe ali que você não pega, porque você está atento numa situação, e o outro colega está de olho vendo o que está acontecendo. Então, assim, é muito importante essa parceria. Assim, graças a Deus, eu tenho bons parceiros no escritório, que são pessoas ali de confiança, e a gente trabalha dessa forma. A gente tem muita parceria nesse sentido, porque às vezes não dá para você cuidar de tudo. Já tive caso, por exemplo, de eu estar fazendo audiência e a minha parceira está escrevendo um habeas corpus para subir naquele minuto.
que era do mesmo caso. Então, assim, tem que estar atento. É uma loucura, mas eu acho que é importante. Perfeito, doutora, muito bem respondido. Eu vejo que a área criminal ela é muito dinâmica, né? Ela é dinâmica, rápida, e tem que ter análise, diferente do advogado civilista, que o advogado civilista, ele interage dentro, né, dos meandros do processo, tem aquele tempo de análise. Eu vejo que na área criminal já tem que ter um dinamismo sabe, uma rapidez, porque a prisão está ali, não é? E o advogado tem que resolver aquela situação, e o cliente está desesperado, a família está desesperada, o advogado criminalista, além dele conhecer a área penal, processo penal, ele tem que ter essa inteligência emocional, né? Ele tem que ter esse desprendimento de dar também esse respaldo à família, porque o desespero é muito grande. Muitas vezes está sendo cometido até uma injustiça, né? A mídia está aí, tem logo de início toda aquela pressão em cima do seu cliente. Como que a doutora lida com isso e com o familiar do que está sendo preso? Essa questão do familiar, né, aquela situação que, assim, a pessoa liga 422 vezes para você para saber se saiu alguma coisa, né? E você tem que ter muita tranquilidade, claro, você tem que pôr um limite, e você tem que ter muita tranquilidade para lidar com essa situação, justamente porque você tem que entender que a pessoa está desesperada, porque às vezes é uma família, assim, às vezes é um filho, é um pai. Então, assim, vai chegar a pessoa no seu escritório, quantas vezes já vi mulher, até de inocentes, tive um caso que a moça, o rapaz foi preso no chá de bebê do filho, e a moça grávida, desesperada, e ela chegou até a passar mal, assim, um dia no escritório, porque ela tá grávida, então a pessoa... Então, assim, você não pode se apavorar na hora, não vai você se apavorar junto com o cliente também, com a família, porque não pode. Você, naquele momento, é o pilar de sustentação daquela família e daquelas pessoas. Então, você tem que respirar, ter muita tranquilidade, e olha que eu sou ligada no 220, a doutora Cláudia sabe. Você tem que ter muita calma, muita tranquilidade, para dar uma segurança para essa família e explicar. Nunca fale, nunca prometa nada para as pessoas, nunca diga, eu vou conseguir, eu vou fazer, não faça isso, não dê esperança. Fala, olha, a situação está difícil, ou enfim, olha, nós vamos tentar por esse caminho. Agora você tem que ter um pouco mais de paciência, isso aqui demora, isso aqui é assim que funciona, eu vou fazer tal coisa. Vá explicando, porque você tem que você tem que dar essa tranquilidade para o cliente. E você pega, quando você é advogado criminalista, você tem muitas causas que são muito difíceis, são crimes que chocam, né? E as pessoas me perguntam, mas como você dorme à noite? Você dorme à noite, né? Senão você vai ficar louco, né? Você começar a pensar no problema, no que aconteceu, você tem que, assim, é o seu trabalho, você tem que ter aquela, eu vou fazer da melhor forma possível, vou trabalhar, fechou a portinha, esquece, entendeu? Vai lá, esquece assim, não esquece do que não é isso, mas às vezes eu até fico pensando, quando eu estou em casa, ai meu Deus, mas e se eu fizer isso? Às vezes do nada eu vou lá e anoto alguma coisa, que acontece, né? Mas você não pode pegar e levar isso para o pessoal, porque senão você vai adoecer, porque é muito sofrimento, é uma área que é muito sofrida, é muito triste, porque tem a vítima, tem o réu, tem os familiares, e você tem que lidar ainda com aquela raiva do promotor e do juiz, que muitas vezes não gosta da presença do advogado. Fala, essa advogada aí só tumultua, só causa. Então, você tem que lidar com tudo isso, com aquela emanação positiva de energia, né? Você vê que é uma emanação positiva. Mas é bom que a família, geralmente, da pessoa que está ali envolvida, sempre reza por você. Eu falo que acho que eu vou para o céu só da família que está me rezando para mim, né? Mas, brincadeiras à parte, você tem que ter essa tranquilidade, ter muita firmeza, e você tem que acalmar o seu cliente. Você não pode se desesperar, porque senão ele vai perceber que você está desesperado. Tem que ter essa tranquilidade. Tá certo, doutora. Tem mais algum participante que queira perguntar, alguma dúvida? Então... Vou até registrar aqui também a presença da doutora Fabiana Medeiros,
nossa presidente aqui de Direito Previdenciário. Doutora Fabiana, eu vou pedir seu auxílio, doutor William não está presente, e eu vou pedir o seu auxílio para a gente fazer uma foto bem bonita do nosso evento. Peraí, deixa eu fechar o chat que estava aberto aqui. Então, vamos fazer X. Vamos todo... nós somos uma família, vamos lá. Todo mundo bonito fazendo X. Eu estou escura, né, na foto, mas vamos lá. Aí, vou revelar aqui. Já foi, tá? Obrigada, doutora Fabiana, obrigada aí a todos pela presença. A doutora Andréia foi fantástica. Eu sou suspeita para falar, eu até evito ficar falando muito da doutora Andréia, que vai falar, não, tá puxando sardinha, mas não. Né, independente de ser a minha amiga pessoal aí há muitos anos já e ser minha sócia, é uma profissional super competente, que, né, nos deu aí a honra de expor aí a sua experiência, todos, né, uma pessoa muito competente, muito estudiosa. Eu sou testemunha, né, da atuação dela, eu tenho um amor, uma paixão pelo que faz, que eu acho que é a garantia aí de todo o sucesso, de toda a competência, mas muito estudiosa acima de tudo, né, em constante estudo, já advogada há mais de 20 anos, e constantemente estudando e buscando perfeição, é companheira, é parceira, tem muitos parceiros na área, ela sempre é muito responsável, aí muito orgulho, doutora Andréia, parabéns, foi uma excelente palestra, é uma honra aí ter a sua amizade aí, a sua parceria profissional. Doutora Elisa, parabenizo mais uma vez pelo projeto, que, né, vem cada vez aí melhores, cada semana mais, né, é um sucesso total, muito feliz de fazer parte disso, e todo o mérito, né, dessa conquista, desse sucesso, com certeza, muito é seu, do doutor William também, que nos assessora. Então, a gente fica muito feliz aí também por contar aí com a presença aí dos nossos presidentes de comissão, doutora Fabiana, doutora Adriano, doutora Bárbara, que eu vi que entrou e saiu, doutora Camila também, todos os colegas aqui. Eu acho que foi uma manhã aí de muito conhecimento. As sextas-feiras têm sido manhãs especiais, de muita troca de informação, de muita experiência, e é muito gostoso poder participar. Doutora Elisa, eu passo a palavra para a senhora encerrar o evento. Tá certo. E a doutora Andréia também, se quiser fazer alguma consideração final também. Fique à vontade, doutora Andréia. Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a paciência de vocês aí de me ouvirem. Muito obrigada aí pelo convite, eu estou à disposição. Quem quiser pode entrar em contato comigo, a comissão já se coloca à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Foi realmente muito enriquecedora a sua palestra, minha gratidão por ter vindo, por ter aceito o convite, né? Sempre trazendo a sua experiência, seja em tribunal do júri, como no processo penal como um todo. Eu amei, achei que todos aqui também teve uma manhã muito agregadora, que acrescentou na carreira de cada um. Eu vejo a área penal também inserida, né, na interdisciplinariedade, porque a gente acaba vendo que pode ter ilicitudes e a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter contato. Não é porque eu segui na área civilista que eu vou deixar de lado a área penal. Embora a gente não atue nessa área, mas é relevante saber como que acontece, o que podemos fazer quando deparamos com essas situações que a doutora nos trouxe. Então, nossa gratidão, gratidão da Comissão OAB Vai à Faculdade, gratidão da Comissão da Jovem Advocacia, gratidão de todas as comissões, porque a interdisciplinariedade é esse conjunto, é todos unidos em prol da advocacia, principalmente a advocacia santanense. Eu só posso dizer o seguinte: muito obrigada, doutora. Eu vejo que temos grandes palestras, não só no dia de hoje, mas podemos depois fazer outras, como GCRIM. GCRIM é uma outra, né, seara. Então, fica aqui o gostinho, né, de quero mais da sua palestra, e
encerro aqui com uma palavra de Sobral Pinto, principalmente na área criminal. A advocacia não é para covardes, como bem pontuou a nossa querida palestrante, doutora Andréa D'Angelo. Muito obrigada. Doutora Cláudia? Obrigada a todos. Então, encerramos o evento aqui. Obrigada pela participação. Foi brilhante aí. Muito obrigada e bom dia a todos vocês. Cláudia, eu só Obrigada, bom vou... dia. Fala, doutora Fabiana, pode falar. A semana que vem não vai ter, não vai ter o evento aqui, mas vai ter o evento da Comissão de Previdenciário. Bem lembrado, fale um pouco, vamos convidar. Nós vamos ter um webinário de Direito Previdenciário semana que vem, das 9 da manhã, não vai até as 2, tá? Mas a gente colocou até as 2, vai ter um atraso, alguma coisa. Pelo meu cronograma, não é para terminar às 2, mas tivemos uma folguinha aqui de tempo, porque às vezes tem alguma pergunta, alguma coisa, alguém quer saber alguma coisa, né? Então, nós vamos ter aqui a doutora Adriane Bramante, ela é a presidente da Comissão de Previdenciário da Seccional, ela vai falar da importância do banco de laudos para aposentadoria especial. A doutora Camila Moura, que está aqui com a gente, ela vai falar sobre a documentação previdenciária para benefícios por incapacidade. A doutora Ana Maria Tirabasso vai falar da justificação administrativa. A doutora Kátia Cristine Andrade Alves vai falar do juízo 100% digital. A doutora Thaís Manprim vai falar de documento novo e a manutenção da DER. O doutor Anderson Petersman vai falar da revisão da aposentadoria especial. A doutora Michele Monteiro vai falar da aposentadoria da pessoa com deficiência. E o doutor Carlos Henrique Souza da Silva, ele vai falar da importância da saúde e segurança do trabalho no processo de aposentadoria especial. Então, assim, são grandes nomes, são assuntos muito importantes e relevantes. Vocês que estão aqui começando, de repente, têm interesse em saber um pouquinho mais. Não tem mais vaga, tá? Pelo Simpla. Então, nós vamos transmitir pelo YouTube da OAB Santana. Já me perguntaram se vai ficar gravado, viu, doutora Cláudia? Eu falei que vai. Vai sim, vai ficar gravado, fique tranquila. Não, foi bom você falar, porque semana que vem, excepcionalmente, por conta do webinário do Direito Previdenciário, nós não faremos a mentoria jurídica, para a gente poder todo mundo prestigiar o webinário, que já está com vaga esgotada, né, pela inscrição via Simpla, no nosso limite aqui de capacidade do Zoom. Então, por conta disso, iremos transmitir no YouTube e vai ficar gravado, fiquem tranquilos. Mas, puderem prestigiar ali no ao vivo, né, sempre tem uma interação, a gente pode fazer comentários. As perguntas, eu vou tentar acompanhar tudo, eu vou entrar pelo celular, pelo YouTube, e aí eu vou acompanhando aqui também, vou lendo o chat. A gente tem sorteio de livros, vai ter sorteio de assinatura do Prévios, vai ter sorteio de cursos na jurídica, produtos, enfim, vai ter algumas coisas também para agregar aí, e com certeza vai ser um evento bem bacana. E a doutora Elisa, eu conversei com a Camila, a gente vai fazer um evento desse uma sexta-feira aqui para falar, igual nós fizemos na Comissão da Mulher, de planejamento, sim, porque precisa. A advocacia, quando começa, precisa se organizar também. Vamos tá sim, vamos fazer. Tá bom, combinado. Então é isso, obrigada, gente. Então é isso, imagina, obrigada por ter lembrado aí, foi bom, porque a gente já avisou que semana que vem não tem a mentoria e também já fez um convite aí do congresso, né? Que era o congresso que virou webinário agora. Virou né, webinário, nós diminuímos o nome, mas já um evento tradicional da Comissão de Direito Previdenciário, que é sempre um sucesso, mesmo que nem eu não atuo na área, mas quando eu fui assistir do ano passado, você sai querendo, você aprende muito e você fala, nossa, que bacana, ela só traz gente de qualidade, né? Como todos os eventos aqui que a gente faz, a gente... Né, não tenho o que falar, todas as comissões são fantásticas, mas acompanhe, porque vai ser imperdível. E é isso, gente. Bom dia a todos, bom final de semana, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.